Olá! Terça-feira, dia 19 de maio, Positividade em Foco começando. Hoje, excepcionalmente, às 9 horas da noite, com uma convidada super especial. Minha amiga Regina Batista está aqui. Vou te convidar, Rê. Oi, André! Beijo, querido! Oi, minha amiga! Oi, Que bom, saudade! Como você desespero. está? Eu tô bem, e você? Saudades? Bem também. Pois é, menina, tem um ano, né, que a gente se conhece, Nossa, fez um ano exatamente agora em maio, né? né? Pois é, tava aqui falando, eu cheguei a começar a live antes, e aí terminei, e aí agora vou falar o que eu já tinha falado, que a minha convidada hoje é muito especial, tem uma história de vida incrível, de superação, que realmente caiu como uma luva nessa questão da positividade em foco, né? De mentes positivas que se curam. Então, que a gente se conheceu no Master Trainer, na formação dentro do IBC. E Exato. você também é da área de saúde, né? Enfermeira, psicanalista com psicologia positiva, com especialização em psicologia positiva, Isso. terapeuta sistêmica, empresária, enfim, um monte de coisas que você faz, que você trabalha. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua história e contasse para essas pessoas essa questão toda da sua cura, da sua superação do AVC, de como foi seu dia a dia, né? Como é que você usou sua mente a seu favor. E, nossa, muito bom olhar para você aqui. Gratidão pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você, né? Eu acho que as pessoas não se encontram por acaso, não foi à toa que a gente se encontrou um ano atrás, lá na formação do Master Training, que a gente se conectou e passamos todos aqueles dias, né? Uma semana praticamente juntinhas lá, almoçando, tomando café, conversando, superando os nossos desafios, né? Porque cada dia era um desafio e a gente junta se torna muito mais forte, fica mais fácil de passar por tudo, né? É E verdade. eu queria te parabenizar pelo teu projeto, tenho te acompanhado aí essa semana, né, Positividade em Foco, muito bacana, tá levando esse conhecimento para as pessoas, tá compartilhando isso e plantando uma sementinha aí no coraçãozinho de cada um, despertando, né, as pessoas para a vida. Parabéns, Cláudia, pelo teu trabalho, viu? É um orgulho ter pessoas como Agradeço. você no meu círculo de amigos. Parabéns mesmo. E Muito engraçado obrigada você pelo falar convite. sobre isso, porque justamente o Positividade em Foco nasceu de uma tristeza minha profunda de ter voltado de São Paulo e ter me deparado com toda essa situação da pandemia, né? Porque eu estava de anjo numa formação do IBC de constelação, então eu estava meio enclausurada, né? A gente sabe como é que são as formações, a gente fica realmente focada ali. E quando eu saí, voltei para o Rio, eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí eu comecei a receber algumas ligações de clientes pedindo ajuda para conversar com o filho, não sei o quê. Nossa, e me deu uma tristeza. Eu falei, eu não posso ficar com essa energia de baixa frequência. Eu tenho que usar isso para realmente trazer positividade, né? Essa questão da mentalidade positiva, de realmente mentes positivas curam e curam as pessoas. Então, realmente nasceu dessa questão e eu falei, nossa, eu tenho que usar o meu conhecimento, o meu trabalho e principalmente a minha rede de contatos, porque tem muita gente alta astral, você é uma pessoa incrível e aí eu queria que você contasse a sua história. Ai, obrigada. Na verdade, para quem não me conhece, eu sou Regina Batista, eu sou enfermeira de formação, trabalho já há 25 anos na área da saúde, né? Comecei lá no comecinho como auxiliar de enfermagem, e aí eu fui investindo, fui crescendo, 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 fiz faculdade, fiz algumas pós-graduação. Hoje eu atuo como supervisora de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva pediátrica, mas não foi simples a minha entrada para a área da saúde, não. Não foi uma coisa fácil, né? Eu falo que minha vida sempre foi muito cheia, eu sempre fui muito abençoada pelos desafios, Cláudia. Hoje eu tenho, graças a Deus, a mentalidade, o mindset, né, reconfigurado, e eu consigo olhar para a minha história e ver dessa forma hoje. E todos os desafios que chegaram para mim foi sim um degrau para que eu subisse o nível, né, para que eu pudesse me alavancar para a vida.
Então, eu fui mãe com 15 anos de idade. Engravidei aos 14 anos, né? Aos 14 anos, eu tinha outros projetos na minha vida, de Sim. estudar, prosperar, ir embora do Brasil, eu queria ir para o Canadá, queria conhecer o Canadá a qualquer custo. Mas aí uma paixão repentina aconteceu no meio do caminho, inexperiente, envolvida por aquela paixão, né? Acha que é a única coisa que existe na vida, se não viver aquilo intensamente, você vai morrer. Enfim, acabou gerando numa gestação indesejada, mas que depois que eu soube que estava grávida, passei a desejar maravilhosamente. Minha filha hoje tem 32 anos, né? Olha, Já sou avó, linda. tenho 3 netinhos. Então, foi um primeiro casamento improvisado. Essa relação durou 7 anos. No meio dessa relação veio a segunda filha. Me separei aos 18 anos e me vi, de repente, numa situação com 2 filhas para criar, sem trabalhar, porque eu tinha parado meus estudos, parado tudo para viver esse grande amor. E, de repente, me vejo separada com 2 filhas pequenas para criar e fazer o quê? E aí, como sempre, aquela mãe que te reprimiu muito lá na infância, no passado, te acolhe, né? Então, você volta para tua casa com 2 filhos para a mãe ajudar a criar. E aí, eu precisava trabalhar de qualquer forma, não tinha profissão nenhuma. Fui terminar meus estudos, eu tinha parado na 7ª série. Fui estudar, terminei, fui fazer um curso de auxiliar de enfermagem, ingressei na minha carreira profissional e fui me desenvolvendo profissionalmente, trabalhando em vários hospitais. Fiz um complemento de formação técnica, trabalhando, me autossustentando, enfim. Num determinado ponto, eu consegui fazer a minha faculdade, trabalhando em 2 empregos à noite, fazendo faculdade de manhã, criando 2 filhas, né? Graças a Deus. Isso, para mim, é de grande orgulho, essa história. É uma história bastante dolorida, mas de muito orgulho, de muito sucesso. De garra, Terminei, né? porque não é fácil, né? Eu chegava a ficar 36 horas sem dormir, trabalhando direto, mas está tudo bem, está tudo bem. Fiz minhas pós-graduação, fui me recolocando no mercado de trabalho, né? Me casei novamente, mais um casamento que também não deu certo, durou alguns anos, e a gente acabou a relação, vida que segue. E em 2009, quando eu estava com os meus 36 anos, no auge, né, da minha carreira, empolgada, crescendo, construindo as minhas coisas, eu me vejo do dia para a noite ceifada da minha vida. Né? No dia 5 de outubro de 2009, eu acordei passando muito mal em casa, vomitando com uma dor de cabeça imensa. E isso foi se perdurando por 17 dias. Nesse decorrer desses dias, eu fui perdendo os meus movimentos. Enfim, resumo, fiquei plégica, perdi os meus movimentos. Foi diagnosticado um AVC por um trombo. E eu fiquei hospitalizada há 44 dias, totalmente dependente das pessoas, para tudo. Para se alimentar, para poder tomar banho, para poder se limpar, né? Quando você precisava ir ao Sim, banheiro. Eu não ia no banheiro, eu usava fralda naquela época, né? sim. Então você está numa atividade ali no seu dia a dia, fazendo de tudo e de repente, no estalar de dedo, você perde tudo isso, né? E aí você começa a refletir a tua vida, né? E você aprende que o que a gente tem de mais valioso é o tempo. É a moeda de maior valor que a gente tem nessa vida, é o tempo. E aí a gente precisa parar e pensar: como eu estou gastando aquilo que eu tenho de mais valioso? Aonde eu invisto aquilo de mais valioso? Como eu estou usufruindo desse valor que Deus me deu de presente? Eu estou trocando a minha vida a troco de quê? Né? Então, são vários pensamentos que começam a passar pela tua cabeça, que no dia a dia, no corre-corre, no piloto automático, você não para pensar. Né? A gente não tem a percepção, a gente não tem a real, a clareza do que é o tempo. Sim. Mas para a gente E a poder... gente ainda se engana, né? A gente ainda inventa mil desculpas pra gente, né? E esse valor, esse saldo que nós temos, ele é limitado. Ele tem uma data para acabar. É que a gente não sabe qual é, mas tem uma data para acabar. Né? Então, se a gente pensar no tempo como um investimento, como um saldo que a gente tem, e a gente começa a usar isso de forma indevida, daqui a pouco a gente não tem mais.
A gente não tem mais esse tempo para a gente poder usufruir dele, né? E passar por momentos como eu passei, onde eu passei 3 meses em cima de uma cama, sem me mexer, dependendo de todo mundo, me fez refletir muito. E eu nem conhecia, nem passava pela minha cabeça toda essa história de autodesenvolvimento. E sem querer, eu já comecei a aplicar isso na minha vida. Sem saber o que era, como que funcionava. E depois que a gente passa a estudar, começa a conhecer tudo isso ali cientificamente comprovado, você fala, meu, a coisa realmente funciona, né? É por aí o caminho. E foram 3 meses, Claudinha, em cima de uma cama, dependendo da minha mãe, dependendo das minhas filhas. E graças a Deus, que eu fui mãe muito cedo. Porque quando isso aconteceu, minhas filhas estavam grandes e puderam cuidar de mim. Eu tive o amparo das minhas filhas. Elas me levavam para o banheiro para fazer cocô, para fazer xixi, para me dar banho, né? Meu genro, minha filha mais velha, já tinha um relacionamento. Meu genro me levava para fisioterapia. Meu genro me trazia. Meu genro me levava para o chuveiro para tomar banho, porque eu engordei só 30 quilos, né? Eu saí de 60 para 90 quilos nesse período por causa dos efeitos dos medicamentos, dos corticoides. E meu genro que me levava para o banheiro, eu lembro até hoje, ele de olhinho fechado, esperava as meninas tirar minha roupa, me dar o banho, depois me recolhia, me levava para a cama novamente. Então, assim, graças a Deus que eu fui mãe com 15 anos, entendeu? Você vê, né, que assim, o cara lá de cima escreve certo por linhas tortas, né? Se é que a gente pode chamar isso de linhas tortas, né? E tem as escritas aí entre linhas ali que a gente não sabe, né? Identificar o que está realmente escrito. E eu passei por todo um processo neurológico, de reprogramação neurológica, Claudinha, que hoje a gente estuda muito isso em PNL, né? Que a gente conhece muito bem. Na reprogramação cerebral, hoje para mim isso é muito nítido, mas lá atrás não era. E tudo que eu ouvia da medicina naquela época era: se conforme com isso. Teu prognóstico não tem como mudar. Uma vez que neurônio foi perdido, uma vez que ele foi lesado, uma vez que o neurônio morreu, não tem como se recuperar mais. Neurônio é a única célula do organismo que, uma vez que morre, você não recupera mais. Só que eu tinha uma força tão grande dentro de mim, porque era olhar para as minhas filhas. Eu tinha uma filha na época de... A Ingrid estava com 21, a Nayara estava com 19 e a Duda estava com 2 para 3 anos. Então, olhar para as minhas filhas, aquilo me dava uma força, um empoderamento tão grande que eu não sei de onde vinha, a não ser do amor que eu tinha por elas e tenho por elas, que não me permitia aceitar aquelas funções. Eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei o que o médico me disse. E eu dizia para ele: eu vou te provar que isso não vai acontecer. Regina, se conforma, você não vai sair dessa cama. Era o que eu ouvia. E eu nunca aceitei, Cláudia. E aí Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que eu falo, hoje eu entendo perfeitamente que tudo aquilo que você emana para o universo, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, é materializado na tua vida. Né? Existe uma lei universal que é a lei da atração. Que tudo que você pensa, tudo que você joga para o universo, ele vai materializar e vai voltar para você. Então a gente precisa parar para pensar: o que eu tenho pensado da minha vida? O que eu estou jogando, né? O que eu estou jogando? O que eu estou sentindo? E além de pensar, eu preciso também observar o que eu estou sentindo, porque o sentimento, Claudinha, ele é 5.000 vezes mais poderoso que o pensamento. Então, só pensar positivo não é o suficiente. É um primeiro passo, né? O primeiro caminho para você começar a ir para essa linha da positividade. Mas só pensar não resolve. Você precisa aprender a sentir também positivo. É verdade. E eu sempre senti essa positividade. E Deus colocou no meu caminho uma fisioterapeuta neurológica que falou para mim assim: Rê, eu vou te ensinar a fazer fisioterapia neurológica. Você não pode movimentar os membros, mas você pode pensar no movimento deles. Você pode se imaginar andando, você pode se imaginar movimentando o teu braço, você pode se imaginar retomando a tua vida. E foi isso que eu determinei na minha vida nessa época, Claudinha. Eu dormia e sonhava, e me imaginava e me visualizava andando, me movimentando, retomando a minha vida.
todos os dias. Eu fazia fisioterapia mental 24 horas por dia. Não desistia, eu não tinha nada para fazer a não ser isso, em cima de uma cama. Então, era pensar todos os dias no meu movimento e visualizar andando, retomando a minha vida, voltando a trabalhar. Eu me lembro até hoje, quando eu mexi meu braço pela primeira vez, eu passei uma noite inteira acordada, mentalizando a movimentação do meu braço. Ele não mexia, mas eu imaginava ele mexendo e ele levantando, levantando, levantando. Quando foi de manhã que eu fui tomar café da manhã, meu braço mexeu. Né? Isso foi fantástico, foi a comprovação ali na prática que realmente a gente consegue reprogramar a nossa mente. E mais do que isso, Claudinha, a gente consegue desenvolver um processo de neuroplasticidade, que é fazer com que o nosso cérebro construa novos caminhos alternativos para que você volte a ter aquela determinada função. Ou seja, nós podemos sim reaprender novos hábitos. Nós podemos sim reaprender a pensar diferente. A gente pode desaprender o que a gente já aprendeu de errado e reaprender de forma diferente, de uma forma que nos traga mais benefício, nos traga mais empoderamento, nos mostre mais discernimento, mais direcionamento para a vida. Acredite que isso é possível, porque eu vivi isso na minha vida. Eu acredito. E os estudos mostram, né? E é a questão da reconstrução de novos caminhos neurais, né? E é incrível, incrível, incrível. Mas eu acho que tem um detalhe que é muito importante e que, assim, me faz entender que é a diferença entre as pessoas que são sim, né? Que são pessoas positivas, que são realmente pessoas sim, né? Como até a Louise Hay, né? A autora Louise Hay fala, né? Você é uma pessoa sim, né? Sim para a vida, que é assim a certeza de que vai dar certo, né? Você falou, eu não aceitei em momento algum o que o médico me disse. Claro, você queria outra coisa, você queria voltar a fazer suas coisas, ter sua vida, né, de volta. Então, a decisão, a sua questão de decidir fazer o que pudesse fazer para se curar, acho que isso é uma diferença tão grande, que é o acreditar, né? E às vezes a gente tem, todo mundo tem a capacidade de se reinventar, de criar novos hábitos, e é a questão do acreditar. Tony Robbins, né, ele já dizia, teu destino é traçado no momento de decisão. O poder da escolha está em você, não está no outro. Exatamente. Você decide o que você quer para a tua vida. Né? Não é o outro, mas para isso você precisa assumir as suas responsabilidades. Você precisa assumir as rédeas, né, da tua vida. Você precisa sair, eu sempre falo, sair do banco de passageiro e ir para o banco do motorista, pegar o volante nas tuas mãos e seguir a direção da tua vida. E não se deixar ser conduzido por outros. E é o que, naturalmente, as pessoas têm o hábito de fazer, entregar a própria vida na mão do outro. Porque na hora do erro, é mais fácil eu dizer que foi do outro e não meu, entendeu? E é sempre mais fácil, né? E é aquela história do tempo que você falou no início, né? O que você está fazendo com o seu tempo, né? Você está criando desculpas, né? Criando respostas prontas para dizer que você não tem um tempo, que o tempo não é importante na sua vida, ou você está realmente identificando qual é a importância do tempo, né? O valor que você falou tão bem, né? Eu sempre falo que é uma questão de prioridade. Né? O que você tem priorizado na tua vida? Não é questão de falta de tempo, é falta de prioridade. Porque quando você prioriza algo na tua vida, você faz acontecer. Agora, se aquilo não é importante, você não prioriza aquilo, realmente tanto faz. Não vai acontecer mesmo. E é muito comum as pessoas se queixarem da falta de tempo. O mais engraçado é que o tempo é o mesmo para todo mundo, né? É igual. Todos têm 24 horas, ninguém tem mais, ninguém tem menos. E por que algumas pessoas conseguem ser mais produtivas e outras não? Aonde que está a diferença? Questão de foco, né? Foco naquilo que eu realmente almejo alcançar. E as pessoas, elas buscam muito a gratificação imediata. E nós sabemos que nós, seres humanos, funcionamos por prazer. Né? A gente vive em busca de um prazer constante. Um prazer de bem-estar, porém, a gente precisa identificar que existe o prazer momentâneo e um prazer duradouro.
O momentâneo ele é sempre mais fácil de conseguir e muito mais rápido. É volúvel também, né? Com certeza, com certeza. O prazer duradouro, ele demanda um pouco mais de investimento. Ele vai acontecer a médio e longo prazo e não a curto prazo. E a gente precisa começar a olhar para esse resultado. Eu preciso olhar para as consequências das minhas decisões. E para que eu possa fazer melhores escolhas, eu preciso aprender a analisar a situação para que eu possa melhor escolher. E hoje a gente não faz isso, a gente está vivendo de uma forma reativa. É verdade. As pessoas querem tudo para ontem. Tudo para ontem. E aí não estão preparadas para pagar o devido preço. É porque se for analisar, né, a divisão, tem aquela questão da tríade do tempo, né? Tem o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. E dentro do circunstancial estão as mensagens que não têm a menor importância de WhatsApp, Instagram, Facebook, milhões de coisas que você faz e que não têm importância e que te fazem perder um tempo precioso em vez de fazer o que realmente importa para o seu dia, né? Para o seu dia render, né? Então, tem uma coisa muito simples para usar o tempo a favor. Não é que você não vá nunca mais, né, ver o WhatsApp, né, ou ver Instagram, mas você pode pegar o seu dia e, de acordo com o que você quer alcançar, porque a meta é sua, o objetivo é seu, não é do vizinho, né? Não é do seu irmão que está do seu lado, né? Então, pegar o seu tempo e falar, não, para conquistar isso, quanto eu tenho que me dedicar? X. Quanto sobra do meu dia para eu fazer besteira? Meia hora. Tá bom. Então, meia hora eu vou fazer o que é circunstancial, mas o resto das minhas, sei lá, 8 horas de produtividade do dia de trabalho, sei lá quantas horas cada um tem, eu vou focar em tal coisa, né? E aí a gente fica tirando o foco e atrapalha tudo, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Da onde veio essa sua força de guerreira, de querer lutar pela sua vida? Você tem um exemplo da sua mãe, do seu pai? Da onde surgiu isso? Eu sempre uso minha mãe como exemplo, né? Porque minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, muito determinada. Não tinha medo das coisas, né? Encarava a vida. E eu aprendi muito a ser guerreira com ela, né? E a minha mãe, por vários momentos, talvez, de decepção que eu tenha dado para ela, ela nunca deixou de acreditar em mim. Ela nunca deixou de confiar em mim, né? Ela sempre me dizia que se eu quisesse, bastava me determinar que eu iria alcançar. Que maravilhosa. E eu tinha uma fé muito grande na fé da minha mãe. Minha mãe tinha uma conexão muito grande também com Deus, né? E ela me ensinou também a trabalhar essa conexão com o divino. E hoje eu te falo assim, com toda segurança, a minha fé, a minha força vem da minha conexão com Deus. Hoje para mim é muito clara, Claudinha, que eu tenho Deus em mim. A centelha divina está aqui dentro de mim. Eu tenho uma partícula dele aqui comigo. Eu sou filha dele. Aí eu acredito. Muito. Se eu sou filha dele, eu tenho a herança da força dele, entendeu? Sim. Eu não estou querendo ser prepotente, não é isso. Mas é ter a consciência de que eu tenho ele conectado comigo. E eu acho que é uma questão, até assim, se você não tivesse passado por nenhuma dificuldade, né? Não tivesse que superar o seu AVC. Não é nem só isso, ou tudo isso, né? É a questão de que nós fomos criados para viver nesse mundo. Gente, será que a gente realmente foi criado para sofrer, para ser infeliz? Né? Será que a gente será que aqui é o tal do inferno? Não é possível que a gente tenha vindo para cá com um mundo tão bonito, tão cheio de vida e vá ter que ficar sofrendo. Então eu acredito muito que todos nós temos dentro de nós, né, essa questão do Deus, do ser, dessa energia da criação e da vida, né, de lutar por ela e de decidir, não, eu vim aqui para viver e para ser feliz e para fazer o melhor uso desse material que está aqui hoje nessa vida, né? Eu costumo dizer muito assim, e aí entrando numa religião, né? Na religião que eu trabalho, já vi algumas pessoas falando assim, eu preciso muito vir aqui para eu me conectar. Eu falei, não, tá errado.
Você pode ir naquele lugar, você pode ir em vários lugares, você pode frequentar uma religião, pode, mas está dentro de você, sabe? Enquanto você não perceber que essa energia divina está dentro de você, você vai ficar botando desculpa para o outro, né? Ah, porque eu não fui esse domingo à missa e deu tudo errado. Né? Então, essa questão do entender que essa força está dentro, né? Você falou da sua mãe, eu também tenho uma mãe muito forte, ela está aqui na live. Eu aprendi muito a ser forte com ela, sabe? Muito mesmo, tenho muito orgulho de falar isso para ela. Ela passou por uma doença bem complicada e eu vi ela superar e não tinha um dia que ela não dizia para ela e para a gente, que a gente era criança, que ela ia vencer aquilo, que ela ia, sabe, superar. E quando meu pai também passou por uma questão cirúrgica, a minha mãe esteve forte ali o tempo todo, dizendo que a gente ia superar aquilo. Então, assim, eu acho muito incrível a gente falar da origem da nossa força também, né? Dos exemplos de casa, porque às vezes a gente não tem um exemplo positivo, né? Mas que a gente pode realmente, não sei, pegar heróis, de repente, né? Outras pessoas, quem são os seus heróis, né? Quem são as pessoas que te inspiram, né? E quando é dentro de casa, então é maravilhoso, né? A gente precisa partir do princípio que nós só estamos aqui porque temos um pai e uma mãe. É, Independente do papel que eles tenham desenvolvido na nossa criação, na nossa educação. Nós é só verdade. estamos aqui agora, eu e você, porque eu tenho um pai e uma mãe e você tem um pai e uma mãe. Então a gente precisa começar a aprender também, Claudinha, a honrar pai e mãe. Ó, Eu não estou dizendo que nós temos que concordar com tudo que eles fazem, mas nós temos que aceitar e respeitar. respeitar. Entendeu? A gente precisa entender isso. E existe uma lei, você conhece também, eu sei disso, uma lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Né? Quem chega primeiro tem a precedência. Tem a precedência. E a gente chegou depois que os nossos pais. Exatamente. Eles chegaram primeiro, nos deram a vida e nos conduziram para a vida. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. E quando a gente burla as leis sistêmicas, a gente sofre graves consequências. Porque nós saímos da nossa posição, muitas vezes, né? De filho para assumir posição de pai ou de mãe. E aí faz uma bagunça no sistema que desorganiza tudo. E a gente vê hoje desse papel acontecendo, né? Filho fazendo papel de pai, papel de mãe, filhos que não desenvolvem, não conseguem crescer, não conseguem ir para a vida, porque muitas vezes os pais impedem que eles vá para a vida, ou porque eles realmente não se sentem estruturados, preparados para seguir a vida. Então, buscar o autodesenvolvimento, buscar o autoconhecimento, nos permite a fazer uma reprogramação cerebral, nos permite a enxergar a vida de uma forma mais positiva, nos permite a assumir as nossas responsabilidades, começa a tirar as culpas de cima das nossas costas e transferir para a responsabilidade. Sim. Quando a gente entende que a culpa não é nada mais do que responsabilidade que eu não assumi, fica mais leve. Né? E quando eu entendo que a responsabilidade é minha e não do outro, o fluxo da vida começa a entrar em sintonia para que as coisas comecem a caminhar. E, que nem eu estava te falando lá do processo do AVC, Claudinha, eu não conhecia nada dessa questão de neuroplasticidade. Embora eu trabalhasse na área da saúde o que eu ouvia era também neurônio nunca mais se regenera, neurônio nunca mais se recupera. Tá? E hoje, através dos nossos estudos, eu sei claramente que o que eu fiz foi usar a força do meu pensamento e do meu sentimento para transformar e co-criar a minha realidade. Então, se eu estou aqui hoje eu ando, hoje eu falo, eu faço todas as minhas atividades, tem algumas limitações, sim, que você sabe, você presenciou comigo. São pequenas, né? Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo e estão Não sabem. há 10 anos e não sabem. Às vezes me perguntam, por que você está mancando? Eu falei, oi, eu manco há mais ou menos 11 anos. Daí as pessoas Você não sabe que quando a gente se conheceu no curso, eu não tinha percebido, acho que eu te falei isso, que se você não tivesse me contado a sua história e não tivesse me pedido uma ajuda, eu acho que um dia para carregar alguma, não sei lá, o que foi. A gente foi almoçar, eu te pedi ajuda para atravessar a rua, que tinha um jardim. Foi.
Mas também, assim, podia ser uma dor de ter ficado o dia inteiro sentado, né? Porque a gente passou uma semana sentado e fazer, né, dentro de um curso, né? O tempo todo, sei lá quantas horas por dia, às vezes 15 horas por dia. Então, assim, o cansaço físico era natural. Se você não tivesse me pedido ajuda, não tivesse me contado isso, eu falei, eu nunca ia saber. Porque é imperceptível, né? Então, eu acho que é incrível isso, né? E conta mais um pouquinho da sua recuperação. Então, foram 3 meses acamada e eu passei por todos os processos, né? De aprender a sustentar a cabeça novamente, porque eu não sustentava nem a minha cabeça. Então, foi o processo de aprender a sustentar a cabeça, de sustentar tronco novamente, de voltar a aprender a sentar, igual o neném mesmo, sabe? A gente colocar sentado e você caía, colocar sentado e caía. Então, recuperar esse equilíbrio novamente, esse controle de tronco. Depois eu comecei a ficar em pé, passei pelo processo da cadeira de roda. Gente, é uma experiência fantástica andar de cadeira de roda. É É incrível, verdade, eu já fiquei de cadeira de é roda um incrível tempo. como as pessoas têm preconceito. Tem. Você entra no ambiente numa cadeira de roda, você chama a atenção de todo mundo. Eu falava, gente, eu tô me sentindo a verdadeira popstar, né? Porque todo mundo me olhava, todo mundo. E aí o meu genro, E para me eu acho ajudar, engraçado, o meu era do pé, né? Mas eu tive que ficar de cadeira de roda 2 meses. Eu via o olhar das pessoas já pensando, o que será que aconteceu com ela? um olhar de pena, né? Como se você fosse uma vítima, né? Ah, coitada, né? Já E era. aí Só pode o abrir o caixão e enterrar. meu genro, o que ele fazia? Ele pegava a cadeira de roda, empinava assim, sabe? E saía fazendo cavalo de pau comigo dentro. Da bengala. E aí, gradativamente, eu fui retomando a minha vida. Se eu te Tá, falar que com 5 meses eu estava voltando a trabalhar, você acredita? claro. Exatamente 5 meses eu voltei a trabalhar, Claudinha. E nesse processo todo, Cláudio, o que mais me machucou, o que mais me marcou nesse momento, não foi o processo do AVC. O processo do AVC eu tirei de letra. Que junto com o processo do AVC, veio o rompimento de uma relação que eu tinha de 10 anos com o pai da minha filha. E era uma pessoa que eu amava, assim, acima de todas as coisas. E no momento que eu mais precisei, o que eu ouvi dele é que eu era uma aleijada, uma inválida que não servia mais para nada. E que não fazia mais sentido ele estar comigo. E aí que eu tirei de lição disso? Mais uma vez, onde eu investi 10 anos da minha vida. Mas essa pessoa, É, sem querer, me ensinou muita coisa. Ela me ensinou sim. muita coisa com essas atitudes dela. Me ensinou a reconquistar a minha autoestima, me ensinou a reconquistar meu amor próprio, me ensinou a olhar para mim e dizer: você é capaz de recomeçar quantas vezes for preciso. Ninguém vai te derrubar, nada te derruba. Então, ele não tem noção dos ensinamentos que ele deixou para mim na minha vida, né? Você São, sabe que é aquela questão das leis espirituais, né? Que a primeira lei é a lei que eu vivo repetindo para mim, que é a pessoa que vem até você é a pessoa certa. E aí eu sempre complemento para o bem ou para o mal, porque para o bem mil maravilhas, para o mal te ensinou alguma coisa, no mínimo a não fazer igual, mas o que mais de aprendizado aquela pessoa não te ensinou, né? nossa, ela me ensinou muita coisa. Me ensinou até a ter o olhar para o bem e para o mal, né? Porque às vezes o mal chega para você disfarçado. Sim, O lobo chega disfarçado de ovelha, né? E você é. não tem essa percepção. Me ensinou a ter mais critério para relacionamento. Me ensinou que existem pessoas maravilhosas nesse mundo, né? Me ensinou que eu sou capaz, sim, de construir uma relação e viver uma relação saudável. Hoje eu vivo um casamento abençoado, faz 10 anos que eu estou casada, um relacionamento fantástico, né? Me ensinou a descobrir dentro de mim uma força que eu jamais imaginava ter.
E eu falo, o processo do AVC, Cláudia, ele foi uma bênção na minha vida. Porque foi a forma que eu falo que Deus encontrou de me colocar em cima de uma cama deitada e olhar verdadeiramente para o que eu estava fazendo com a minha vida. Que no dia a dia eu não percebia. Sim. Então, assim, não adianta a gente correr, a vida vai te trazer a resposta. Né? A gente às vezes não quer enxergar, a gente não quer olhar para isso. Mas a vida mostra. Ela mostra pra gente. A gente é que precisa refinar esse olhar. O que olhar. precisa acontecer na sua vida para você abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo, né? E às vezes tem que ser uma coisa muito forte. Muito forte. Porque ele vai tentando mostrar de todas as formas e você não olha para aquilo. E você vai só desviando, né? Vai. Aí ele te joga em cima da cama e fala, para aí agora e olha pra merda que você tá fazendo na tua vida. Né? E literalmente foi o que eu fiz. Foi olhar para tudo que estava acontecendo na minha vida e eu me reformulei. Aquela mulher de 11 anos atrás, pré-AVC, morreu. Hoje tem uma Regina muito mais forte, muito mais, com muito mais sabedoria, muito mais humana, muito mais humilde, que trabalha muito mais a compaixão, que tem outros valores de integridade. Isso fortaleceu muito em mim, entendeu? Então, se eu tiver que deixar alguma mensagem aqui hoje para o teu público, acredite em você. Você é capaz de conseguir qualquer coisa na tua vida. Não deixe ninguém tirar o teu sonho. Não deixe. E tudo começa em você. Tudo começa e termina em você. Você precisa acreditar nisso, Cláudia. Você é uma carga de energia tão grande, condensada numa matéria. Né? Você tem um poder tão grande energético dentro de você, que quando você coloca isso para fora, eu falo, Deus fica só observando as tuas escolhas para que Ele possa te responder. Então, tudo que você tem na tua vida é resultado das tuas escolhas. Então, o que você está escolhendo para a tua vida hoje? Quais são as escolhas que você tem feito na tua vida hoje? Quais são as suas escolhas? Por quem que você escolhe trocar o seu tempo? Né? É simples, não é ninguém que vai definir a tua vida. É só você que vai, mais ninguém. Se hoje eu estou aqui do jeito que eu estou, e depois do AVC, Claudinha, eu fiz diversas formações, todo o meu autodesenvolvimento começou em 2015. Meu AVC foi em 2009. Então, eu fiz a formação de psicanálise, de inteligência emocional, de psicologia positiva, master trainer, master coach de emagrecimento. Foram inúmeras formações. Me tornei empresária, hoje eu tenho uma loja de tinta automotiva. Eu tive as minhas promoções dentro da instituição a qual eu trabalho. Venho com o meu projeto de trabalhar com terapia integrativa, atendendo pessoas, ajudando pessoas, né, também a se transformar, a viver a sua melhor versão. E tudo isso só foi possível porque eu passei o que eu passei. Eu totalmente acredito. Totalmente acredito. E foi assim, se tiver uma palavra para resumir isso, eu acho que é reconexão. Né? Reconexão sua com você mesmo, né? Porque em algum momento a gente... É natural, a gente pode ir se perdendo, né? E tem um momento que a gente precisa se reconectar. E que esse caminho todo já estava no seu, digamos, destino, sei lá. Mas você se desconectou disso, né? Se desviou e foi para uma rota muito longe e aí precisou ser colocada de volta no eixo. E eu acho incrível isso, né? Eu tenho, óbvio, não quero nem um pouco me comparar com o que você passou, porque é muito diferente, né? Mas eu precisei ficar sem andar, né? Precisei fazer uma cirurgia no tornozelo e ficar sem andar e sem pisar em nada durante 2 meses, para me recuperar depois mais 2 meses, para eu realmente abandonar o que eu não queria mais fazer. Porque nessa época eu trabalhava com eventos. Tinha acabado de migrar só para eventos, que era marketing, comunicação e tal. E aí eu larguei tudo e fui fazer só eventos. E aí aconteceu o acidente. E aí eu tive que operar. E aí 2 meses sem pisar. Mais 2 meses para me recuperar.
E o meu médico falou pra mim, ah, você vai se recuperar uns 6 meses. Eu falei, não vou, mas não vou mesmo. Vou me recuperar em 2 meses. Assim que ele me liberar para pisar, vão ser mais 2 meses para recuperar tudo. Eu me lembro que minha mãe falava, não vai, filha, você não vai voltar para casa esse dia, esquece isso. Eu falei, vou. E eu era louca do intervalo da piscina, da academia da rua dos meus pais, que tinha um horário de intervalo de almoço na piscina. Eu fui lá de muleta, assim que me liberou para pisar no chão, e pedi para usar a piscina naquele intervalo e eu fiquei lá andando, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para ajudar com a água a recuperar mais rápido. Mas foi isso que tirou todo o meu chão e me fez me reconectar e entender o que eu queria dali para frente, né? Se eu queria voltar a trabalhar com eventos dentro do mercado onde eu estava, não. Eu queria outra coisa, eu queria lidar com as pessoas, né? Eu queria seguir esse mundo do coaching, né? Do lidar com o outro, né? Do desenvolvimento humano. E isso foi um queimar a ponte, né? Que a gente fala, né? Sim. Então, e todo esse processo me ajudou muito, contribuiu muito para a minha vida, porque hoje eu sou melhor terapeuta porque eu vivi o que eu vivi. Então, Com certeza. eu sei o que é ser uma pessoa atraída, eu sei o que é ser uma pessoa sem autoestima, eu sei o que é ser uma pessoa sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida. Eu sei que você consegue tirar forças da onde você imagina não ter e se levantar e seguir tua vida. Então, toda essa minha vivência me ajudou a ser melhor terapeuta. Então, com isso, hoje eu consigo contribuir melhor com a vida dos outros, entendeu? E eu falo, isso é privilégio para poucos. É a história que você conta da sua história, né? Exato. E com a sua história, você vai ajudar quem, de que forma, né? Você está só na teoria, você passou pela prática e está dando dicas reais, né? E eu poderia olhar para minha história e falar só coisas ruins. Chorar. Eu poderia ter uma visão da minha história totalmente negativa, né? Fiquei em cima de uma cama dependendo das pessoas, que merda de vida é essa? Porque Deus me puniu. Eu poderia ter levado para esse lado. Porque tudo é comigo, tudo de ruim acontece comigo, eu não tenho sorte na vida. Não, não. Se eu pensasse dessa forma, Claudinha, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. É verdade. Pode ter certeza. Eu teria ficado, talvez eu tivesse até mesmo morrido. Acredito que sim. Sem contar o impacto que isso faria na vida dos meus familiares. Imagina hoje minhas filhas não ter a mãe por perto. Eu não ter tido a oportunidade de conhecer meus netos. Meus netos. Não ter tido a oportunidade de ir no casamento da minha filha. Né? Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa. E o que é mais legal que a gente aprende? Construir um legado. Hoje, ouvir minha filha falar que tem orgulho de mim, que me admira, que eu sou um exemplo na vida dela, não tem preço maior para mim, entendeu? Traz uma outra perspectiva para sua vida, né, Rê? Porque o valor que você talvez não desse antes para um casamento ou para uma convivência com os netos, por tudo que você passou, por tudo que você teve que se reconstruir, superar, etc. Nossa, que valor incrível que é você estar com as suas filhas, com os seus netos, ter ido no casamento, vivenciar o dia a dia, né? A gente perde oportunidades e eu acho que a pandemia está trazendo um pouco dessa percepção agora. Porque a gente tem essa desculpa de que não vou ver minha mãe, meu pai, minha avó, minha não sei quem, não sei o que lá, porque não tem tempo. E, de repente, a gente está num isolamento social que a gente não pode, de fato, ver ninguém, né? E para a gente estudar espiritualidade, eu sei que você estuda também, você sabe que a gente está numa nova era. Com certeza. Esse é um movimento do universo para fazer com que as pessoas olhem para dentro de si, né? Olhe para dentro do teu lar. Veja os valores que ela tem na vida, porque no dia a dia não consegue fazer isso. E essa pandemia veio de uma forma com que a gente consiga construir dentro de nós, Claudinha, a compaixão, a empatia, a relação em família. Então, a pandemia veio para nos ensinar muita coisa, muita coisa. A gente não vai passar dessa fase sem ter transformado algo dentro da gente. Algo, por menor que seja, vai ser transformado aqui dentro para que você consiga conduzir tua vida melhor, entendeu? Não tem como.
É. Não, e se você for, você falou da empatia, né? Hoje eu falei muito sobre empatia numa outra live com uma amiga minha, e empatia para a gente perceber esse significado de ser uma doença em que todos temos que nos curar e não uma guerra sangrenta, violenta, né? Como é tão diferente, que emoções diferentes a gente está tendo que se descobrir, se redescobrir, né? Porque empatia vem da origem grega, vem de empateia. Empateia significa paixão. Mas não é aquela paixão de relacionamento amoroso. É uma comunicação afetiva com outra pessoa. Então, que incrível. A gente já sabia tudo isso na teoria, né? A gente só ficava dando desculpas para não ter essa comunicação afetiva com quem está do seu lado, né? E eu acho que é uma oportunidade incrível. Quando eu voltei para o Rio no dia 17, eu já estava 3 semanas sem ver meus pais. Eu não sou uma pessoa que não vê meus pais, sabe? Toda semana a gente se encontra, vai almoçar. Então, 3 semanas sem ver meus pais, voltei, já estou há 60 e poucos dias em casa. Gente, são quase 3 meses sem ver os meus pais. Pessoas que eu vejo sempre. E aí isso é engraçado, porque eu já tinha o hábito de ver, né? E quem não tinha, será que está sentindo falta? Qual é essa relação, né? Que está sentindo falta? E aí eu vejo pessoas colocando, o que você vai fazer assim que liberar o isolamento? Gente, primeira coisa que eu vou fazer eu vou ver meus pais, eu vou abraçar eles, agarrar eles, eu vou ver meu irmão e meus sobrinhos e minha família, né? E eu vi muitos comentários, vou sair para comer não sei aonde, vou beber não sei o quê, que valores, né, diferentes, mas assim, tudo faz sentido para cada um, né? Sim, Mas sim. o que tá com essa percepção da pandemia, né? Eu falo, não existe certo ou errado, né? Existe a percepção de cada um e a gente precisa respeitar isso. Sim. Eu só reforço que a opção é de cada um, né? E assim, as consequências também vai ser de cada um. Esteja preparado para isso, né? Simples assim. Porque nós criamos uma expectativa muito grande, né, na vida e muitas vezes não é correspondida e aí vem as frustrações. Mas se eu parar e analisar, o que eu fiz para que essa expectativa fosse correspondida? Sim. Né? O que eu fiz? Então, você está numa expectativa de terminar a pandemia e encontrar teus pais. Ok. Qual vai ser o movimento para você encontrar os teus pais, né? Sim. Você vai ter que entrar em ação. As coisas não vão simplesmente acontecer. E isso se dá a uma relação que foi construída há muito tempo. Não foi do dia para a noite. E a gente precisa olhar para isso. Por que a Cláudia tem esse desejo de visitar os pais logo após a pandemia? E outros não têm. Qual foi a educação que a Cláudia teve? Qual foi a cultura que a Cláudia viveu? Qual a importância do família, né? Ou do não família. Os valores que foram construídos, né? A gente precisa aprender a olhar para isso. Então, não é que a Cláudia é uma pessoa abençoada, né? Que tem mais sorte na vida. Eu sempre falo que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Então, o que eu tenho feito para conseguir as coisas? Que nunca foi sorte, né? Sempre foi trabalho. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho. Sempre. Sempre foi trabalho. Atrás do sucesso sempre tem uma carga de trabalho ali, nunca vem sozinho. Uma carga enorme, né? E tudo que você está contando, né, da sua vida, que começou a luta de fato sua muito, muito árdua, né? Com 15 anos, com 14 anos. Né? E a luta você foi transformando em questões positivas para ir superando, e foi superando, e foi superando, e hoje está aí essa mulher incrível, com vários afazeres, várias áreas diferentes, mas todos focados, né, no desenvolvimento humano, no entender o próximo, né? E eu acho incrível, você, na hora que a gente estava se falando, né, para fazer a mini-bio, não sei o quê, você escreveu as coisas todas, e eu, antes de você me mandar, olha só quanta positividade, eu já li e já falei, nossa, a mulher realmente tem jeito, ela é muito positiva, ela é diferente demais essa pessoa. E eu falo assim, eu não me vejo uma pessoa positiva, sabe? Eu me vejo uma pessoa muito otimista. Porque para mim o otimismo é aquela coisa que vai perdurar. Eu sei que as situações difíceis vão chegar,
para todo mundo, inclusive para mim também, não é diferente, Cláudia. Para Sim, mim também sim. chega todos Não, os dias. sim, para Mas mim também. é ter a certeza de que isso vai passar e o melhor Sim, virá, entendeu? Eu tenho uma frase que depois do dilúvio sempre vai vir a bonança. Isso é certo. Então, as fases boas vão passar, as ruins também vão passar. A nossa vida é cíclica, cíclica. Você termina um ciclo e recomeça outro. Todo término é uma oportunidade de um recomeço. E quando você termina algo, você sai mais forte, mais fortalecida, com mais conhecimento para começar novamente, entendeu? Então, sim. eu falo, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sei que o amanhã vai vir com 24 horas de oportunidades para minha vida. Basta eu saber fazer as melhores escolhas. E eu erro também na escolha, erro bastante, viu? Mas Ué, quando mas eu é erro, claro. Não é porque que a gente. Eu fico repetindo isso, não é porque eu sou positiva, que eu não tenho um momento muito ruim, que eu não tenho uma energia de baixa frequência, não é porque eu trabalho com pessoas e desenvolvo pessoas que eu não preciso me desenvolver, né? Senão eu já podia ter cumprido minha vida aqui, estava pronto para ir embora, né? É uma eu evolução falo. completa, é uma troca, né? Aprendizado contínuo. Sim, e é pro resto da vida. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Não existe por quanto tempo. É para É. sempre. É para Você sempre. sabe que eu tive. Eu vou desativar os comentários para a gente tirar uma foto, para a gente não perder a hora. Mas acho que ainda faltam uns 5 minutos ou 7. 5 ou 7. É, eu tive um estagiário. Dá aquele sorrisão aí, Rê. Eu tive um estagiário uma vez que ele falou assim, quando eu efetivei ele para ser meu assistente. Ai, que bom que você me efetivou, porque aí estou me formando na faculdade, aí você me efetivou, não preciso estudar nunca mais. Eu falei, meu querido, aí que você se engana, porque cada projeto que a gente faz aqui é um estudo diferente. Cada assunto que eu te pedi uma tarefa é um estudo diferente. Então esquece isso, de que você não vai estudar nunca mais, que você vai estudar mais ainda a cada dia. Porque senão você vai ficar parado, né? Você quer evoluir, você quer ficar parado, né? Então E a quando você, percepção do estudo é diferente, né? e quando você escolhe ficar parado, Cláudia, na verdade, você está escolhendo andar para trás, né? Porque a É, vida continua caminhando. Ela não para. Ela está em constante movimento. Então, se eu opto em ficar parada, a vida vai continuar caminhando e cada vez mais eu vou estar distante. Então, é como se você estivesse andando para trás, andando para literalmente. trás. Né? E tá tudo bem se você escolhe ficar parado, né? Não esqueça de colher os resultados. Eles são seus. Isso, Eles são isso, só seus, de mais ninguém. Não queira entregar ele isso. para na mão de ninguém, porque não é justo. É verdade. Eu tenho uma coisa que eu faço sempre, que são quatro palavrinhas que eu acho importantes, né? E que a gente faz muito no desenvolvimento humano, que é perguntas. Né? Então, perguntar o que está acontecendo, quem eu sou, o que eu quero para mim. Porque quando você pergunta, você tem a condição de escolher. Então, a segunda palavrinha é escolha. E dessas escolhas, o que vem? Possibilidades. Né? E dessas possibilidades, contribuições suas, dos outros, do que você vai aprender. Então, eu fico muitas vezes em dúvida no que fazer em algum assunto, né? Ou com algum cliente, enfim, aí eu vou, paro e faço perguntas. E aí, quando eu faço perguntas, eu já me vejo fazendo as escolhas que vão dar em possibilidades e em contribuições. Então, eu acho que é isso que a gente está falando o tempo todo aqui, né? De perguntar, tudo bem, a escolha é sua. Saiba colher os frutos. É muito importante. Se perguntar o que você quer, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer com o meu tempo? Como é que eu vou encarar a vida, né? O que eu estou jogando para o universo, né? E falando de relacionamento no âmbito da vida, com pessoas, com tudo, existem três formas de você se relacionar, né? A primeira forma é na posição de tomador. Eu só quero receber. E tem muita gente assim, Claudinha. Só Muito. quero receber, só quero receber. A segunda forma é a barganha, né? A troca. O dar e receber. Então, vira meio que uma prostituição. Se ela faz, eu faço. Se ele dá, Sim. eu dou. Né? Só dá se for receber, né? Exatamente, fica naquela troca. A terceira forma é a forma de contribuição. Eu me relaciono com a vida, contribuindo com a vida, contribuindo com o outro. Essa é a única forma que dá certo os relacionamentos, seja com a vida, seja com o outro. Quando eu entro e me coloco numa posição de contribuidor para o mundo,
e com as relações, automaticamente o universo abre caminho para que o outro também contribua com você. Então, tudo começa e termina em você. E é a terceira lei sistêmica, né? Do dar e receber, o equilíbrio do dar e receber. A gente falou da ordem, né? Da hierarquia, do dar e receber, e a primeira, então, é do pertencimento, né? E aí o pertencimento é com você mesmo, aonde você está na sua família, no seu, né? No seu sistema e no mundo. Sistema, né? E temos que ter essa consciência que pertencemos a um sistema. E o sistema não é feito por uma única pessoa, né? É feito por várias pessoas. E cada qual tem o seu direito de pertencer a esse sistema. Então, quando a gente, muitas vezes, deixa de olhar para o outro, seja para o irmão, seja para um pai, para uma mãe, a gente está excluindo uma pessoa do sistema. E ninguém tem o direito de excluir ninguém do sistema. E a gente vê isso muito no dia a dia, né? As pessoas, inconscientemente, não é nem proposital, excluindo o outro, ou então se auto-excluindo de dentro de um sistema. Maravilhosa! Gente, já são 10h05, eu acho que a gente começou umas 9h07, 9h06. Então eu queria aproveitar para te agradecer muito, muito, muito. Sinta-se, ó, mega abraçada. Tenho realmente um amor, um carinho enorme por você. Admiro muito a sua história. E eu conto ela às vezes para os meus pacientes, meus clientes, porque tem gente que vem derrotado por tanta coisa pequena no meu olhar, claro, né? Não julgando. Mas eu sempre conto histórias de muita superação para as pessoas tentarem enxergar que, às vezes, um problema é muito pequeno, que é realmente fazer perguntas e enxergar soluções para a gente poder se conectar, se reconectar com a gente mesmo. Então, gratidão por ter vindo aqui, por ter contado a sua história. Fiquei muito feliz de olhar para você e ver seu rostinho de novo. Foi um prazer, Claudinha, de coração mesmo, viu? Muito obrigada pelo convite. Conte comigo quando você precisar. Estou aqui, às vezes a agenda é um pouquinho corrida, mas a gente sempre acha um espaço, sempre tem uma prioridade para a gente poder encaixar e fazer esse processo de contribuição que é maravilhoso, né? Porque não é as pessoas que estão nos ouvindo que está ganhando, somos nós, né? Verdade, verdade. Somos nós que ganhamos. Verdade. Gente, muito, muito, muito obrigada. O Positividade em Foco volta amanhã às 6 da tarde. Conto com vocês aqui. Rê, eu vou, além de deixar no IGTV, eu sempre baixo o vídeo e subo no YouTube e posto também no Facebook. Então, eu te mando os links depois, se você quiser fazer algum comentário, compartilhar, tá bom? Tá, um beijo enorme, enorme, enorme. Beijo. Fica com Deus, tá bom? Gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo grande. Boa noite.